Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, a esse terceiro dia dessa segunda semana de oração, da consagração à verdadeira devoção à Virgem Maria. Então vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E hoje vamos falar da história de Esaú, de Jacó, de Rebeca, de Isaac. Vocês vão entender bem. Na Bíblia, diz Isaac, que foi filho de Abraão, ele teve dois filhos, Esaú e Jacó. Isaac se casou com Rebeca. Rebeca era uma boa mãe, e quem gostava muito de ficar com ela era Jacó. Jacó obedecia a voz dela, Jacó aprendia as coisas de casa com ela. Jacó era uma pessoa cuidadosa com a vontade do pai dele e com a vontade da mãe dele. Já Esaú era um homem muito forte, era um homem muito esperto, era um guerreiro, ele era muito hábil com arco e flecha, ele era um ótimo caçador, E o Isaac gostava muito dele, ele era uma pessoa muito vívida, muito forte. E ele era o primogênito também, ele foi o primeiro filho a nascer, e naquela época tinha-se o costume de o filho primogênito ser o mais abençoado, ser o mais querido. Naquela época antiga era assim. Então, ele era muito bem tratado por Isaac, Só que Esaú não era uma pessoa muito agradável com Rebeca, não era uma pessoa muito agradável com Jacó, ele tratava Jacó de qualquer jeito, ele maltratava Jacó. E um dos dias que Esaú chegou de uma de suas caças, de um de seus dias de talento, que ele estava lá caçando, trazendo coisas para casa, ele falou, enquanto Jacó estava em casa apenas preparando um prato de lentilha, preparando uma sopa, Esaú chegou em casa e fala para Jacó que está com fome. E aí Jacó faz uma brincadeira, entre aspas. Ele fala assim: só se você me vender a sua primogenitura. E Esaú fala assim: me dá logo esse prato de lentilha, me dá logo essa sopa. A minha primogenitura é sua, não quero saber dela não, só quero saber de comer agora que eu estou com fome. E ele vende a primogenitura, ele fala isso, da boca para fora, mas Rebeca escuta. Rebeca ouviu que ele vendeu a primogenitura, e Rebeca quis manter essa palavra, de Esaú, do primogênito. Então, no dia em que Isaac estava para morrer, o que aconteceu? Isaac tinha que abençoar o filho primogênito, que era Esaú, e falou para Esaú: Esaú, nesse dia eu vou te dar a minha bênção, só que antes de eu dar a bênção, eu peço que você vá e faça uma caça de uma coisa que eu goste, Vá lá e faça uma caça e prepare para mim. Rebeca viu que Esaú saiu para caçar, chamou Jacó e falou assim: olha, ele te vendeu a primogenitura, eu vou preparar a primogenitura para você. Isaac já estava de muita idade muito avançada, e ele estava cego. Então, Rebeca se aproveitou disso para honrar a palavra do próprio Esaú, que tinha vendido a primogenitura para Jacó, o segundo filho, Ela disse o seguinte: eu vou botar as roupas de Esaú em você, que ela tinha as roupas de Esaú, ela que lavava, ela que tomava conta das roupas dos filhos, colocou as roupas de Esaú em Jacó, vestiu ele com pelos de carneiro, de cordeiro, com uma roupa peluda, para simular o pelo de Esaú, que Esaú era um homem muito forte e peludo, e colocou ele diante e preparou, pediu que Jacó fosse ao rebanho que eles tinham em casa, matasse o novelho, para a comida, o cordeiro, e ela mesma preparou, que ela preparou da maneira que Isaac gostava.
Então ela deixou tudo preparado da forma que Isaac gostava, né? E levou Jacó vestido de Esaú diante de Isaac, com preparado uma comida que ele gostava, e apresentou tudo diante de Isaac. Isaac comeu, gostou, e depois, na hora de dar a bênção, ele pediu que se aproximasse. Achando que era Esaú, pediu que Jacó se aproximasse. Jacó se aproxima, e quando pronuncia algumas palavras, né, para o pai, ele fala: mas tem a voz de Jacó? Eu achei que fosse Esaú. Só que ele fala: chega perto para ver se é Esaú mesmo. E quando Jacó, vestido de Esaú, chega perto de Isaac, ele sente o cheiro de Esaú. Isaac sente o cheiro de Esaú e não de Isaac, apesar da voz de Jacó. Isaac sente o cheiro de Esaú, sente os pelos de Esaú, e ele fala assim: não, é Esaú mesmo. E ali ele pronuncia a bênção do primogênito para Jacó, para o segundo filho, não para o filho primogênito. E nesse momento chega Esaú e vê o pai dando a bênção para Jacó. Ele se enche de raiva, se enche de cólera e fica à espera da morte do pai para que ele possa matar também Jacó. Esaú fica com muita raiva, né? Vendo tudo aquilo que aconteceu, vendo o engano que aconteceu. E naquele mesmo momento se desvenda o engano ali, só que Isaac fala o seguinte: apesar de todo o engano que aconteceu, a bênção é dele mesmo, ele vê o dedo de Deus naquilo tudo que aconteceu e não reclama. Isaac não reclama daquilo e dá uma segunda bênção para Esaú, só que uma bênção inferior, apenas uma bênção terrena, e deixa ele sobre os cuidados de Jacó, ou seja, Jacó como superior de Esaú e não vice-versa. Isso também deixa muita raiva em Esaú. E o que tudo isso prefigura? Hoje vamos falar só da figura de Esaú. Outro dia, para o vídeo não ficar muito longo também, vamos falar da figura de Jacó. Esaú, na Bíblia, e também os santos padres, vários papas escreveram a respeito de Esaú, diz o seguinte, que representa ali os filhos réprobos, ou seja, apesar de ter a primogenitura, ou seja, apesar de ter o batismo, apesar de ter ser predestinado ao céu, são pessoas que acreditam nas próprias forças, são pessoas que não tratam bem os outros, não tratam bem os filhos de Maria, né? Não tratam bem as pessoas que são mais fracas, vamos dizer assim, fisicamente, não tratam bem os pobres, não tratam bem, enfim, os cristãos em si. Eles são até cristãos, são até pessoas que acreditam em Nossa Senhora, são até pessoas que dizem amar a Nossa Senhora, dizem amar Jesus, dizem amar a igreja, mas no fundo, são pessoas que se aproveitam daquilo para suas próprias riquezas, para suas próprias glórias, para suas próprias forças e continuam acreditando apenas nas próprias forças, acima das graças de Deus. Isso às vezes de forma inconsciente, isso às vezes de forma consciente. E reparemos, se não estamos sendo Esaús na nossa vida, e se estivermos sendo como Esaú na nossa vida, devemos nos converter para sermos como Jacó, ou seja, para sermos como as pessoas que, apesar de fracas, aparentemente fracas aos olhos do mundo, são pessoas que são cheias da graça de Deus e são as pessoas que vão receber no final de tudo as verdadeiras graças e bênçãos do céu, ou seja, a primogenitura, né? A graça necessária daqueles filhos do céu, as bênçãos necessárias daqueles que vão viver no céu um dia. E para esse vídeo não ficar muito longo, como eu tinha dito antes, depois vocês leem com mais calma, no livro foi do número 183 até o número 190, sobre o que eu abordei aqui nesse vídeo. E vamos nos atentar à figura de Esaú, que é a figura dos réprobos. Se nós estivermos sendo assim, se estivermos vivendo assim, precisamos de conversão. E que assim seja, meus irmãos. Amém.
Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito de sabedoria, tende piedade de nós. Espírito de inteligência, tende piedade de nós. Espírito de fortaleza, tende piedade de nós. Espírito de piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito de ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito de caridade, tende piedade de nós. Espírito de alegria, tende piedade de nós. Espírito de paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador de nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda a presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda a obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda a impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom.
Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Santo, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maris Stella, ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem da morada celeste, feliz entrada. Ó tu que ouvistes da boca do anjo a saudação, dai-nos paz e quietação. E o nome de Eva troca, as prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia. De tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo seu ouça aquele que, nascendo por nós, quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extinto nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dai-nos uma vida pura, põe-nos uma via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos, aos três um louvor. Amém.